E a nossa mensagem para essa quarta-feira nos diz o seguinte: a grande alegria da vida é seguir nossos sonhos. Só assim seremos capazes de fazer aquilo que nos preenche, alegra a alma, né, e torna todos os dias ainda mais felizes. Portanto, lute pelos seus objetivos e saiba aproveitar com sabedoria os resultados de cada conquista. Então, pense nisso. Hoje é dia 27 de julho. É o Dia Nacional do Motociclista. Hoje também é o dia do pediatra, médico responsável por tratar de bebês e crianças. Além de todo o estudo que o médico deve possuir, o pediatra tem que ter jeito com as crianças e saber falar com elas de maneira especial. Então, parabéns aí a todos os motociclistas, né? E a todos os pediatras também. Olha só, gente, a terapia de reposição hormonal é um tratamento eficaz para aliviar sintomas que que acompanham a menopausa, mas também é indicada para homens quando chega ao período aí da andropausa, como nós vamos conferir na matéria. Veja aí. Nosso bate-papo dessa tarde vai ser sobre reposição hormonal, tanto para homens, também para as mulheres, que a gente vai focar mais nesse assunto, porque cada vez mais as pessoas estão buscando, tentando entender mais sobre esse assunto. E a nossa convidada é a doutora Maiara Cristina Toldo de Puna. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, eu quero que você conta pra gente o que é a menopausa para iniciar o nosso bate-papo. Então tá, Núbia. A menopausa, ela é, na verdade, quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Então, nesse período, a partir desse período, propriamente dito, um pouquinho antes, a mulher pode ter alguns sintomas de deficiência hormonal. E aí pode ser necessário a gente fazer terapia de reposição. Então, doutora, para a gente falar o que é a reposição hormonal, porque as pessoas têm bastante dúvidas sobre esse assunto, né? Sim, a reposição hormonal é quando a gente faz um tratamento para tentar repor esses hormônios que o paciente já não consegue mais produzir como ele fazia antes. Então, decorrência do envelhecimento, acaba caindo as taxas de produção hormonal e a gente tenta, né, na medida do possível, fornecer esse hormônio para o paciente não ter nenhum prejuízo ao longo do envelhecimento. E a gente pode falar que ele é indicado tanto para homens e mulheres também? Sim, tanto homens quanto mulheres, ao longo do envelhecimento em si, eles têm uma queda na taxa de produção hormonal, né? Homens têm uma deficiência maior da testosterona, que é o hormônio predominantemente masculino, não é que a mulher não tem, mas é mais masculino. E ao passo que a mulher, ela tem uma queda da produção mais importante de estrogênio, além do próprio progesterona, enfim, né? E a partir daí a gente faz a terapia para tentar amenizar esses sintomas. Então, tanto homens quanto mulheres têm necessidade. E por isso que a gente pode falar, né, doutora, a diferença desses hormônios nas quedas dos homens e das mulheres, que o tratamento vai ser diferente também para o público masculino e feminino também, né? Na verdade, assim, o hormônio que predomina, ele muda um pouquinho, né? Não é que a mulher não precise de testosterona, mas na reposição propriamente dita da menopausa, o estradiol é o hormônio que mais vai importar no sentido de sintomas, no sentido de qualidade de vida, mas talvez a mulher precise sim de uma testosterona. Isso é uma coisa muito individual, que a gente avalia caso a caso, né? Não é sempre, não é uma regra. Doutora, a gente pode falar quando que é indicado começar a realizar a reposição hormonal, então? A partir do momento que o paciente tem sintomas, então que ele tenha queixas clínicas, né? Não precisa necessariamente a mulher ficar 1 ano sem menstruar, para daí a gente pensar em iniciar o tratamento. Esse tratamento ele pode ser iniciado a partir do momento que ela começa com sintomas. Então, o que são esses sintomas? É até bom a gente poder explicar um pouquinho isso, porque às vezes as mulheres pensam que é uma coisa de outro mundo e elas sentem aquilo e não sabem que é, né? Então, a menopausa em si, só para explicar um pouquinho melhor, que eu acho que eu não deixei muito claro. A menopausa é o período que a gente fica sem menstruar mais de 1 ano e ela geralmente acontece entre 45 e 55 anos, né? Não é uma regra, mais ou menos. E antes disso, tem aquele período que é uma mudança entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva. Nessa fase, a mulher ela fica variando os hormônios, então ela pode manifestar sintomas, como não necessariamente tem sintomas. Mas ela já pode sim começar com calorão, insônia, cansaço, muda o aspecto da pele, a pele fica mais ressecada, a mulher tem ressecamento vaginal, pode ter dor para ter relação sexual, cabelo fica mais quebradiço. Aumenta a chance dela ter uma osteoporose, desenvolver deficiência de massa óssea,
perda de massa muscular. Então, enfim, é um monte de coisas em todo o metabolismo que acaba alterando pela deficiência hormonal, né? Não é de um dia para a noite, né? Aos pouquinhos, então, os sintomas eles vão acontecendo, as mulheres falam, poxa, eu tô cansado, o que está acontecendo? E é bom a gente falar sobre isso, porque não sabem por quê, né? Então, investigar bem para ver o que está acontecendo. E até é bacana que você comentou isso, doutora, porque às vezes começa de leve, né? Como você falou. Então, a mulher às vezes não dá muita importância. Ah, eu tô cansada, mas deve ser porque esse dia foi exaustivo, eu fiz muita coisa. No outro dia, a mesma coisa. Então, tem que começar a investigar e a cuidar com isso também. Porque assim, às vezes você vai achando que é um sintoma normal, uma coisa assim, mas não, é seu corpo já pedindo ajuda de alguma forma, né? Exatamente. E é interessante também porque como faz diferença quando o tratamento é iniciado, sabe? Claro que não é uma receita de bolo, né? Para todo mundo a mesma coisa. Mas a gente vê que as pacientes que têm indicação, que têm que fazer o tratamento, elas têm uma melhora absurda na qualidade de vida, sabe? Então, vale muito a pena. E, doutora, você comentou sobre os sintomas femininos e os masculinos, assim, é a mesma característica ou você tem alguma diferença? Com o passar do envelhecimento, os homens também vão tendo uma diminuição da produção dos hormônios sexuais, né, que é a testosterona, e eles vão manifestar de algumas formas. Não é uma regra igual às mulheres, mas eles têm aumento de fadiga, indisposição também, mas a queixa mais predominante masculina é com relação sexual. Então, tem disfunção sexual, diminuição do desejo sexual, e para os homens é um pouquinho mais buscar ajuda, né? Porque homem já não procura médico para muita coisa. Mulher ainda tenta procurar um pouquinho antes para se cuidar, para ficar mais bonita. E o homem acho que só vai em último caso, quando tem que ir mesmo, né? Eu quero que você fale pra gente, então, como que funciona a terapia da reposição hormonal? A reposição hormonal a gente vai fazer com hormônios, né? Então, tentando assimilar um pouquinho o que o paciente deixou de produzir, a gente vai tentar dar esse hormônio para ele. Claro que idealmente a gente não consegue fazer igual ao nosso corpo é muito perfeito, né? Principalmente a mulher varia muito, tem horas que aumenta um, diminui outro hormônio, mas a tentativa é suprir essa deficiência. Então, para os homens, por exemplo, pode ser feita por forma injetável, pode ser feita por forma de gel de aplicar, de forma de implante subcutâneo, então é um comprimidinho que a gente coloca embaixo da pele que vai liberando esse hormônio ao longo do dia, ao longo de um período de tratamento. Nas mulheres também tem essas vias de administração e é mais ou menos isso o tratamento. E esse implante, doutora, tocando no assunto assim, ele é posto em consultório, bem tranquilo, como que é? É colocado no consultório mesmo, com uma anestesia local. E é um procedimento rápido, leva uns 15 minutinhos. E o legal desse método de tratamento é mais pelo paciente não esquecer de usar o hormônio, né? Porque o hormônio está ali, ele libera continuamente. Então, porque às vezes na hora de passar o gel o paciente esquece, na hora de tomar o comprimido. Então é interessante por conta disso, mas pela adesão, né? E agora que você fala pra gente, é preciso realizar alguns exames, alguma avaliação antes de começar a reposição hormonal? Como é que é? Sim, a gente tem que levar em consideração as queixas que o paciente tem, que são importantes, e a partir disso a gente vai realizar uma investigação, né? Também não é só, eu estou cansada e pronto, você precisa de hormônio. Então a gente consegue investigar, sim, fazer alguns exames laboratoriais, avaliar se o paciente tem necessidade de uma investigação um pouquinho melhor com relação a câncer, histórico de câncer, avaliar... porque na menopausa, por exemplo, a deficiência hormonal, ela leva a uma maior incidência de deficiência de massa óssea. Então, a osteopenia, a osteoporose. Então, pedir um exame de densitometria para poder avaliar isso. Enfim, a gente tem que ver num global, né? Não é só também em laboratório, só o paciente, a gente junta as pecinhas ali para ver o que fica melhor para aquele caso. E até porque fica o mais individualizado possível, né, doutora? Porque não é questão assim, para uma amiga, para alguém da família fez bem tal coisa, que para mim vai fazer bem também. Não, tem que ser algo individualizado para cada paciente. Para aquele paciente, exatamente. Não adianta você pegar o mesmo hormônio que a sua vizinha usou, a vizinha usou estrogênio, estradiol e progesterona. Eu preciso dos dois? Espera aí, vamos ver, né? Vamos ver, cada caso é um caso, tem que avaliar os riscos de cada situação, né? Porque ao mesmo tempo que traz muitos benefícios, quando feito bem indicado, né? Bem feito. Ao passo que se você faz sem uma indicação, sem um controle,
aí pode ter mais malefícios do que benefícios. E já tocou nesse assunto, doutora, eu quero que você fale pra gente sobre os benefícios da reposição hormonal, então. Melhora a vida inteira, né? As pacientes, elas falam que elas voltaram a ter uma vida mesmo, né? Porque voltam a ter disposição, questão de melhorar o sono, melhorar o aspecto da pele, lubrificação vaginal e na própria relação sexual, a questão do desejo mesmo aumenta, né? Sem contar a indisposição para a qualidade de vida. Então, o paciente começa a ter uma vida longa e uma vida feliz e saudável, né? Então, isso é bem legal, muda bastante. E a gente pode falar, doutora, que existe até alguma contraindicação, algum cuidado, assim, algum público que não pode fazer reposição hormonal? Sim, existem contraindicações que a gente não tem nem como cogitar, né? Usar o hormônio. No caso do câncer, né? Se a paciente tem um câncer de mama ativo, um câncer estrogênio dependente, então que ele dependa daquele hormônio que você vai dar, não pode fazer. Histórico de trombose, de trombofilia, enfim, tem alguns critérios que a gente usa para avaliar, né? Por isso que eu falo que é muito pessoal, é muito personalizado. Não adianta ver na internet, eu vou usar isso e pronto, né? Não é bem assim. E até pra gente comentar sobre isso, doutora, que às vezes as pessoas vão procurar na internet, tem muita informação errada também sobre reposição hormonal, sobre o que aconteceu com isso, com aquilo. Então, não, vai no médico do seu de confiança, fazer a avaliação correta e tirar todas as dúvidas possíveis, né? Sim, acho que é interessante a paciente confiar também em quem ela está buscando ajuda, sabe? Esclarecer todas as dúvidas, perguntar, né? Questionar por que disso, por que daquilo. Porque, assim, querendo ou não, por mais que a gente saiba que melhore, tem que fazer acompanhando, tem que fazer de uma forma certa, de uma forma correta. E se faz bem feito, tem só benefícios. Doutora, garanto que essa pergunta agora, muitas mulheres devem chegar lá para ti e falar assim, mas eu vou começar a reposição hormonal, será que eu vou engordar? Ou não? Como é que é isso, doutora? Na verdade, não é bem assim, tá? As mulheres, conforme elas entram na menopausa, que elas têm essa deficiência de estradiol, elas tendem a mudar um pouquinho o padrão de acúmulo de gordura. Então, ao longo da idade fértil, da idade da mulher adulta, a mulher tende a acumular gordura mais no subcutâneo, então faz a curva feminina, né? Conforme entra na menopausa pela deficiência hormonal, a mulher tende a acumular essa gordura mais em região abdominal, né? Enfim, N fatores. E isso, quando a gente consegue fazer uma reposição adequada, melhora, ajuda a mulher a recuperar um pouquinho o corpo da juventude, a mulher consegue melhorar a qualidade óssea dela, melhorar a qualidade da composição corporal, né? De ganho de massa muscular. Claro que isso tudo eu aqui explicando com relação aos hormônios, né? Mas é importantíssimo a gente destacar que a mulher ela precisa chegar já na menopausa com uma qualidade de vida no sentido de cuidado. Precisa já tentar se alimentar bem, fazer atividade física, fazer uma musculação, um exercício que estimule mesmo a massa muscular, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem tendência a perder essa massa muscular. Então, se ela já chega nesse período da vida que já tem esse baque hormonal aí, essa queda, se ela já chega com recurso, por assim dizer, fica muito mais tranquilo dela conseguir manejar no longo prazo, né? E aí ela vai sentir mais ainda benefícios do tratamento. Ao passo que se a paciente já chega lá, poxa, né, sem massa, sem resistência, comendo tudo errado, toda inflamada, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Que não tem jeito, mas aí o trabalho é um pouquinho mais árduo. Vai precisar de um trabalho duplicado, digamos assim, né, doutora? É um pouquinho mais trabalhoso. Então, eu quero te agradecer por essas dicas, contar um pouquinho mais pra gente sobre reposição hormonal. Obrigada a você, obrigada pelo convite. E se às vezes as mulheres, doutora, até os homens também que estão cada vez mais buscando sobre isso, ficou com um pouquinho de dúvida, quer te mandar uma pergunta lá no direct, como que pode te acessar lá no Instagram? No Instagram é doutora.maiaradebo.